Olá, seja bem-vinda ao nosso Dica Manipule. E o tema de hoje vai ser misturador e triturador da Powder Mix. Vale a pena adquirir? Meu nome é Alana. Meu nome é Jorel. Então vamos falar sobre essa belezinha aqui, mostrar suas vantagens, desvantagens e como se usa esse equipamento na prática. Vamos lá, Jorel? Vamos. Primeiro ponto é que o que a gente vai abordar aqui é sobre a prática no laboratório de manipulação, tá? Não se aplica para indústria. Em outro momento, a gente pode abordar, né, sobre o processo de mistura e trituração com foco na indústria. Mas se você é da indústria, esse vídeo definitivamente não é para você. Mas se você quer aprender, né, sobre esse processo de trituração e mistura, com o uso de um equipamento, vale a pena, sim, você conferir esse vídeo, né, com foco em farmácia com manipulação. Combinado? Então, a primeira vantagem, Jorel, qual é a primeira vantagem desse equipamento? Produtividade, né? Porque você consegue fazer... No nosso caso aqui, ele tem só 2, né? Mas existem outros modelos com 4, né? Então, aqui a gente consegue fazer 2 fórmulas ao mesmo tempo, né? Com outros, você consegue fazer 4. Você sozinho, da forma tradicional, você faz uma, né? Então, produtividade. Primeiramente, o que é preciso ficar claro, né? O que é que esse equipamento faz, né? O Jorel, ele colocou sobre a produtividade, né? Durante as etapas, temos vários vídeos aqui de produção de cápsulas, né? A gente vai focar na produção de cápsulas, mas dá para aplicar a outras formas farmacêuticas também, em termos de etapa de mistura e trituração. Esse equipamento, né? Ele vai fazer isso, vai triturar o pó e misturar. No nosso caso aqui, nós temos uma capacidade, tá? Esse equipamento ele tem uma capacidade de fazer esse processo de mistura e trituração com 2 formulações ao mesmo tempo. Em outras palavras, 2 fichas de pesagem ao mesmo tempo, sim, podemos dizer assim, certo? Então, primeiro ponto que deve ficar claro é sobre o que esse equipamento faz. É isso. Ele faz, né? Ele é responsável por uma das etapas, por 2 etapas, né? Ele consegue trabalhar 2 etapas em um único processo, de uma vez só. Vamos descrever melhor essa produtividade, Jorel. Na realidade, vamos provar sobre essa produtividade, sim, na prática. Vamos. Esse equipamento, ele tem essas áreas aqui onde a gente vai colocar esses utensílios, que é justamente onde a mistura e a trituração vão acontecer. Aqui mais perto. Tá? É uma espécie de frasco, tá, pessoal? Na realidade, a empresa ela tem um frasco novo, né, com capacidade até maior. A gente vai falar sobre capacidade em outro momento, certo? Mas nesse momento, você que está assistindo o vídeo, tá? A gente já tem, eles já fornecem um novo frasco, mas nós temos até então esse frasco anterior, do lançamento anterior deles. E aí a gente coloca, posiciona eles aqui e fecha, tá? E aí a mistura ela vai acontecendo mais à frente e vocês vão ver, tá? E aí nós fizemos o quê? A título de testes. Pesamos aqui, ativo e recipiente, tá? Em duplicata, porque ele tem a capacidade de 2, então vamos fazer em 2 vezes. A ideia a gente vai contar o tempo do processo de trituração e mistura de forma manual, tá? De 2 formulações, e vamos contar esse tempo fazendo no misturador e triturador. Sim. A partir daí, você mesmo vai tirar a sua conclusão se vale a pena quanto à produtividade, que na realidade, ao meu ver, é a principal vantagem do equipamento. Sim. E para a parte manual, que a Alana citou, a gente vai para o bom e clássico grau e pichilo, para fazer a trituração e uma parte da mistura, e finalizar a mistura no saco, certo? É errado, pessoal, grau e pichilo saco? Não, tá? Se você pode começar de forma mais manual.
esse vídeo é justamente para isso, para você chegar à conclusão se esse equipamento se adequa ou não para a sua realidade. É muito sobre isso, tá? Não existe uma forma mágica, compre esse equipamento. Vai muito de acordo com a tua demanda, com a tua produtividade, com as formulações chaves que você trabalha, tá? Então, eu sugiro que você assista todo esse vídeo e avalie, né, se, diante de tudo que a gente abordou aqui, esse equipamento ele se encaixa na tua realidade, tá? Bom, então vamos a fazer esse comparativo. É importante que para esse comparativo de tempo, né, em termos de produtividade, nós tenhamos um parâmetro, né, com o mesmo formulador. Nesse caso, como nós temos capacidade produtiva de 2 formulações, o Jorrell vai fazer aqui, a gente vai contar o tempo na prática, o processo de trituração usando o grau e o pistilo, e a mistura no saquinho, tá? Após, né, fazermos esse processo manual, nós vamos para o equipamento. Vamos lá, Jorrell? Vamos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Valendo! Pessoal, e qual é o tempo ideal para triturar no grau pistilo? Até você perceber que o pó está uniforme, não existe grumos, tá? Não, lembrando que, Lana, eu posso fazer a mistura no próprio grau e pistilo? Pode, certo? Pode fazer sim. Agora, dependendo da proporção dos ativos, eu recomendo que você vá para a etapa de mistura no saco também, certo? Mas, na prática, muitas empresas fazem tudo no grão em pistilo, certo? Eu recomendo que você faça no saco para garantir e até para visualizar a homogeneidade do pó, se existe algum grumo, porque aqui no grau e pistilo limita um pouco a sua visualização, ok? Ana, é uma etapa a mais. É uma etapa a mais, assim como a tamização é uma etapa a mais, tá? Mas vocês têm que ter em mente que essas etapas, elas são fundamentais para garantir uma mistura homogênea e não ter problemas com uniformidade de conteúdo e até com peso médio, certo? Não vai dar para ver tão bem. Pó uniforme. Pessoal, é importante tirar todo o resíduo do grau, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo muito sobre carga eletrostática, certo? É uma tendência que se tenha. Obviamente, né, as superfícies, elas tendem a transferir elétrons e, por conta disso, isso pode impactar na uniformidade de conteúdo do pó, né? Formar grumos, da aglomeração de partículas também, certo? A adesão, uma maior adesão ou não do pó aos equipamentos, certo? Então, tudo isso vai influenciar. Que eu vejo como um diferencial também do equipamento. A gente vai falar sobre essa eliminação dessa carga eletrostática ou minimização dessa carga eletrostática em relação ao equipamento. Então, agora vamos para a etapa de mistura no saquinho, movimentos leves. Esse pó que a gente está trabalhando, esse ativo, ele é um pó bem fininho. Tem pós principalmente fitoativos, né, que derivados vegetais, que eles tendem a formar mais grumos, tá? Lembrando que a etapa de pesagem já foi feita e a gente não vai entrar na tamização nesse momento. A gente vai considerar, de fato, só trituração e mistura. Mas, principalmente quando a gente trabalha com grau e pistilo, nessa forma mais manual, o processo de tamização é mais
é importante ainda, tá? Segunda formulação. E o que é que vai definir o tempo de trituração? O tamanho das partículas do pó, a quantidade do pó, tá? É que a gente está fazendo uma quantidade aproximada para 120 cápsulas número 4, que é uma quantidade baixa. Você percebe que tem pouco pó aqui no nosso grau, mas para demonstrar para vocês. Mas alguns pós exigem maior volume, né? Você vai trabalhar em um grau maior, tá? Vai precisar de um maior tempo triturando, certo? Nesse caso aqui, por já se tratar de pós finos, tá? A gente vai mais trabalhar no processo de trituração de forma a uniformizar o tamanho das partículas. Pessoal, é importante lembrar que a gente está fazendo uma demonstração prática. Na prática, quem é da área, o processo é até mais rápido, tá? Então, como a gente está fazendo demonstração para vocês, esse tempo na prática ainda é mais reduzido, tá? A ideia aqui é só fazer um comparativo com um processo manual e um processo automático. Ou, às vezes, pode ser até mais longo, dependendo da quantidade do pó. Quantidade de, por exemplo, de experiência, vamos dizer assim. Quem tem mais experiência faz mais rápido, né? Então, se você está começando na farmácia, é só você, né? Vai que você não tem a prática e demora um pouco no processo, né? Normal. Completamos esse processo, né, de trituração e mistura de duas formulações em aproximadamente 8 minutos e 32 segundos. Agora, vamos para o equipamento de Aurel. Vamos lá. Então, antes da gente começar a utilizar ele, eu acho interessante a gente mostrar, né, o visor deles e as funções deles. Então, bora lá. E agora, vamos fazer, né, esse processo de trituração e mistura no misturador e triturador Powder Mix, tá? Qual vai ser o tempo que a gente vai selecionar aqui, Jorel? Vamos colocar 2 minutos, porque o pó é muito fininho, então dá para trabalhar com um tempo que eu considero mínimo, tá? Para trabalhar mistura homogênea. É sempre interessante você fazer uma inspeção visual, né? Para avaliar se aquele pó tá homogêneo, tá bom? E a Powder Mix recomenda que seja até no máximo de 9 minutos e 59 segundos. Então, até uns 10 minutos aí. A gente tá colocando 12. Perfeito. E, Jor, vamos explicar para a turma o que é que comporta, o que é que tem, né? Quais são os utensílios relacionados a esse equipamento? Como eu já mostrei antes, né, ele vem com esse recipiente. Que não é só um, são vários, vários. que pode ser reutilizado. Ele vem com esses. Ele vem também com as esferas. Tá? São esferas de porcelana. Esferas de porcelana, ok? Aqui não é o tamanho menor, o tamanho intermediário, tem um tamanho ainda menor para fórmulas e quantidades ainda menores, certo? A pinça, né, para você manusear essas esferas e não ficar pegando com a luva, evitar contaminação cruzada. Né? Então, ele vem com isso. Tá? Sobre o equipamento em si, ele tem esse botão aqui de liga e desliga. Aí ele tem alguns botões coringas junto com a tela de LCD. Ele tem um botão de iniciar e parar. Então, caso você queira, você inicie, tá? E queira parar, você para que ele vai parar e alinhar as duas balanças, tá? Não é necessário desligar aqui na chave geral, não. É aqui iniciar e parar, ok? Nos dois botões, você mede os dois botões laterais aqui. Você mede tempo e vibração, tá? Ambos.
No esquerdo, você diminui tanto o tempo como vibração e rotação. E no direito, você aumenta o tempo e regula a vibração. Então, em um, rotação, no outro, vibração, e nos dois primeiros tempos. No tempo, você regula antes de começar, certo? Então, você regula o tempo, depois que iniciar, esses botões viram sobre rotação e vibração. E essa vibração é uma vantagem também a se frisar. Por quê? Porque com a vibração nós reduzimos essa carga eletrostática que, como eu falei, tende a se formar por conta da transferência de elétrons entre a substância e a superfície, por exemplo, tá? E isso vai dificultar o manuseio, a manipulação do pó, né? Durante o encapsulamento, formação de grumos, tá? Isso evita a formação de possíveis grumos e uma possível divergência na uniformidade de conteúdo. Então, esse é um ponto muito importante a se frisar. Com essa função de vibração, nós conseguimos eliminar essa eletricidade estática, tá? Outro ponto importante, se o ativo ele for higroscópico, é importante você selar, ou seja, fazer um revestimento tanto do recipiente quanto das esferas com aerosil, tá? Para evitar a adesão do pó na superfície, né, tanto do recipiente quanto das esferas, tá? Segundo ponto, uma forma também de evitar, de reduzir essa transferência de elétrons, como eu falei, é revestir com talco ou lauryl sulfato de sódio, tá? Então, são dois ingredientes que eu já falei em vídeos anteriores que é importante, né? Alguns chamam de rinçar, como se queira chamar. Eu falo revestir, tá? Revestir os recipientes com esse. Da mesma forma, é importante você fazer também com saco, por exemplo, grau pichilo, tá? Com o utensílio que você vai utilizar. Então, é mais para prevenir, tá? Essa possível transferência de elétron, né? Entre a substância e a superfície, tá certo? Então, vamos lá, John. Vamos lá, vamos colocar a máquina para funcionar. Então, aqui nós temos ativo e recipiente, tá? Ativo e recipiente. Pode ser a mistura de ativos mais recipiente, você pode pesar direto na própria balança, inclusive. E aí nós vamos colocar as esferas. Tá? A Podemix recomenda de 3 a 4 esferas. Eu vou colocar 3. Uma esfera. 2 esferas. 3 esferas. Ok? Fechou. Então, vocês vão... São duas partes diferentes, tá? Então, fechou. Vocês vão posicionar no equipamento. Vocês vão encaixar aqui, fechar, e com essa trava aqui, vão travar. Pronto. Uma dica, ó, vocês vão colocar essa linha aqui virada para alinhado com o equipamento. Então, assim não. Assim. Vai colocar para cá. Fica bem mais fácil. Pronto. Já com o tempo aqui configurado, vamos iniciar. Aqui, essa é a rotação máxima que ele faz, né? Então, a gente pode diminuir a rotação, médio e máxima, e a vibração. Nesse caso aqui, ele não está vibrando. Tá? Vou colocar ele para pronto, ele já está vibrando um pouco. Vou colocar na vibração do nível 2. É esse daqui. Então, acho que agora vocês já estão escutando. Por que vocês não conseguem escutar com muita força o som da vibração? Porque as bases deles, eles são antivibratórias. Então, o resto da bancada, ela não vibra, tá? Só o que vibra é o equipamento. Okay?
9. Então, ele vai parar, né? Ele vai, na verdade, vai parar os pontos, ele vai dar uma última vibração, bem forte, que é para ele realmente tirar o excesso de pó das paredes do recipiente. E agora a gente já pode tirar. Pronto. 2 formas em 2 minutos. Pessoal, aí vocês observem que pode ficar, né, pó aderido às paredes, tá? Como eu falei, mesmo ele tendo, né, essa função de vibração, é importante, né, você fazer o revestimento. No caso, propositalmente, nós não fizemos, para você ver, ó, que fica um pouquinho de pó aderido, justamente pelo que eu falei, né, devido a essa transferência de elétrons, tá? Além disso, né, na hora de encapsular, você pode ser que você tenha dificuldade também que aquele pó entre nas cápsulas, tá? Então, assim, de forma manual, nós tivemos aí um tempo de 8 minutos, tá? Para fazer os 2 processos. Aqui nós programamos o equipamento para 2 minutos, 8 minutos, e ficou certinho, bem homogêneo, tá? Eu não sei se podem perceber, o pó está super homogêneo. Foi um tempo suficiente. Alguns pós podem durar mais, outros menos. A ideia é que vocês tenham um parâmetro de produtividade. Lembrando que aqui nós produzimos 2 fórmulas de uma única vez. Como eu falei, o equipamento ele pode ter uma produtividade maior, vai depender do tipo de equipamento que você venha adquirir, tá? A capacidade produtiva dele. Combinado? Uma outra vantagem, né, é a calibração, com a calibração das partículas. O equipamento, né, ele tem um selo da Ortofarma sobre a uniformidade de conteúdo, né? É sempre importante você validar o seu processo na prática, manipula, né, conforme as suas etapas e faz a validação do equipamento através do teste de uniformidade de conteúdo que já é exigido, né, pela RDC 67, de forma a validar o teu processo. Então, muitas vezes nem é necessário tamiz. E a terceira vantagem que a gente identificou é em relação à tamização. De fato, para muitos pós que a gente testou aqui, a gente consegue garantir uma uniformidade, né? Então, o uso do tamiz é desnecessário, mas é importante avaliar cada formulação, certo? Então, essas são as 3 principais vantagens que a gente considera, né, Jorel, em relação a esse equipamento. Produtividade, né? Vocês viram na prática como é favorável. A calibração, uniformidade de conteúdo e muitas vezes dispensa o uso do tamiz, que seria uma etapa a mais, tá? Mais economia de tempo, mais economia de dinheiro, né? Agora, você tem que atentar para a adequação desse processo à densidade. Vocês viram, né, que aqui, quando você vai fazer o processo de encapsulamento, antes disso, o pó ele sofre o processo de trituração. Consequentemente, o tamanho da partícula é reduzido, a superfície de contato é aumentada, e isso vai interferir na densidade, naturalmente. Se a densidade dos ingredientes não são alimentadas de forma fidedigna com o teu processo, você possivelmente vai ter um problema, né, na quantidade calculada de recipiente, na escolha do tamanho da cápsula pelo sistema. Por isso que é importante, quando você trabalhar a metodologia de densidade, eu não vou adentrar aqui, é importante que essa metodologia relacionada à densidade seja bem fidedigna com o processo que ocorre no teu laboratório. Um exemplo prático é sobre triturar, né? Se você fizer a densidade do teu pó sem triturar, vai dar divergência, porque aqui, quando você vai manipular, você tritura. Ok? Combinado? Agora vamos falar dos pontos não tão favoráveis, né? Dentro da nossa percepção, né, Jorel? Você quer falar? Pode ser. A gente identificou na questão de quantidade, de escala, né? Capacidade de produção. Isso. Mesmo com 4, né? Por exemplo, nós temos 2. Então, na produção interna de recipiente, onde você faz 5 quilos, 3 quilos, 2 quilos, enfim,
né, você não conseguiria fazer aqui. Realmente ele é mais voltado para fórmulas, né, para quantidades menores, se comparado com a produção de recipiente, por exemplo. Em falar em capacidade produtiva, uma pergunta que Sim, sim. que pode haver, né? Na realidade, a gente recebe muita capacidade de produção. Quantas cápsulas eu consigo manipular para um recipiente desse? A gente consegue, para esse recipiente, trabalhar em torno de 200 cápsulas de número 00. Mas, como eu falei, inicialmente a Powdermix ela lançou um novo recipiente, que não temos aqui nós não temos aqui no laboratório nesse momento, com uma capacidade de 350 cápsulas número 00, quantidade considerável. Isso por recipiente, tá? Ou seja, no nosso caso, que nós temos dois suportes, tá? Nós teríamos, com o novo recipiente, uma capacidade produtiva de mistura, o equivalente a 700 cápsulas 00, certo? E a segunda desvantagem, né? A gente citou essa para grandes volumes, né? Grandes quantidades, uma mistura em larga escala. Esse não seria o equipamento, né? Você precisaria trabalhar com misturador em V ou misturador em Y para mistura e não triturar, tá? Não estou falando de triturar. E aí você teria uma outra etapa para esse processo. Em relação à trituração de cristais, né? Existem alguns pós, né? Que tem estrutura de cristais que a gente não consegue triturar. A gente tem até uma dificuldade de triturar com grau e pichilo, né? E com as esferas, né, com o atrito do pó com as esferas, ainda não vai ser o suficiente para triturar. Então, nesse caso, como isso não ocorre com todos os pós, é com a minoria, né? A gente, por exemplo, a gente tentou triturar o xilitol, né? Um exemplo. A gente precisou triturar no grau e pichilo para depois fazer a mistura no equipamento, tá? Mas esses são casos pontuais, certo? Então, pode ser que tenha algum tipo de pó que você precisa manipular, tem no seu laboratório, que você não consiga triturar, mas você consegue homogeneizar tranquilamente com o equipamento, ok? Na prática, eu considero que as vantagens, tá? E ainda mais quando considero o custo-benefício, tá? Supera as desvantagens, tá? Então, a gente está aqui, de fato, para passar nossa percepção sobre os testes que a gente desenvolveu no laboratório, tá? Agora, só você pode avaliar se é interessante para você ou não. E aí a gente faz isso com nossos alunos e clientes, a gente indica, sim, esse equipamento, tá? Agora, se realmente você tiver demanda para manipular, obviamente, né? Se esse não for seu objetivo principal, ou se você tiver muito manipulador, uma estrutura de equipe, pode ser que de imediato não seja a tua necessidade. Agora, se você tem uma equipe limitada, você tem um manipulador, né, um técnico para fazer todas as etapas, da pesagem ao encapsulamento, e você quer aumentar a tua escala de produção, aumentar a tua produtividade, esse equipamento, sem sombra de dúvidas, é um excelente investimento. Jara, mais alguma consideração? Eu acho que é isso. Enquanto nós ainda vamos fazer mais testes, né? Vamos analisar alguns outros ativos e a gente vai atualizando vocês também. Se você tem alguma dúvida técnica, deixa aqui o teu comentário, tá? Se inscreve no nosso canal, foi um prazer, sempre um prazer estar aqui compartilhando nossas experiências práticas aqui no laboratório. E é isso, espero que tenha contribuído com a resenha desse equipamento que eu sou in love por ele, né? Nós, né, de Arab, tem facilitado muito os nossos testes, nossa vida aqui no laboratório. Vou deixar aqui o link da empresa, tá? Caso você queira cotar, não entre em detalhes em valores e tudo mais, mas eu posso te dizer que sim, tem um excelente custo-benefício, tá bom? Então, espero você no nosso próximo Dica Manipule e até a próxima! Tchau!